Bem-vindo a mais um Vox Talks, sua conversa semanal de negócios e tecnologia. Eu sou Alcides dos Anjos, diretor da Voxel Consultoria. E estou aqui hoje com o André e o César. Por favor, se apresentem. Olá, mais uma vez, muito obrigado aqui, esse bate-papo aqui. Eu sou André Maciel, gestor de qualidade, responsável pela implementação da ISO 9000 aqui na Vox atualmente. Estou muito feliz por estar aqui. Beleza, olá, tudo bom? Eu sou o César, sou gestor de TI aqui da Vox e vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos aqui esses dias. Obrigado, César. Obrigado, André. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dificuldades de empreendimento, de empreender, dificuldades para você fazer com que uma empresa prospere. Bem-vindo a mais um Vox Talk. Olá você, vamos lá, começamos aqui esse bate-papo sobre empreendimento. Obrigado, André, obrigado, César. Eu queria começar com vocês uma pergunta muito simples. Qual que é a primeira dificuldade que vocês enxergam em empreender? A dificuldade a gente vem lutando ao longo dos anos, né? Ainda mais esse ano, nós estamos completando aí 37 anos a empresa e a gente vê uma dificuldade muito grande em várias áreas de atuação, né? Um exemplo simples começamos a levar a TI para o agronegócio. E olha, TI no agronegócio, vamos falar de drone lá atrás, tá bom. Vamos já se preparar aí para suportar essa área aí nas cidades, na área de entregas. E deparamos com uma série de problemas de administração, deparamos com um problema aqui de infraestrutura também. Enquanto tivermos esses fios pendurados aí pelas avenidas, aí a gente não consegue. Isso é um dos pequenas coisas. É um tema mais voltado aí para a cidade inteligente, você está falando. Isso. Tá. E ainda alguns lugares assim, alguns condomínios, a gente tem estudado, isso é possível, mas nós temos que rever isso com muito carinho. Esse é um pequeno detalhe, mas tem muitos outros, né? Deixa eu ver se eu incentivo aqui o César a puxar um assunto que eu tenho em mente. Você vai empreender, acho que a primeira coisa é o quê? Vai empreender o quê? Como é que você dissertaria sobre isso, César? O que fazer, né? Toda vez que você fala, não, vou abrir um negócio, pode pensar na área, né? Comércio, loja, ou empresa, ou escritório, definido, né, a área de atuação que a gente quer trabalhar. Acho que o principal ponto assim, que vem à mente é quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar neste negócio com relação à legislação, impostos, toda a parte em que não é o core do negócio. Certo. Imagine assim, você é uma pessoa que trabalha numa empresa e você é o cara com relação a um determinado assunto. Fala, pô, se eu decolo, se eu vou, se eu sou tão bom nesse assunto, por que eu não vou sozinho? Né? Acho que esse é o ponto que dá a partida para uma pessoa pensar em abrir um negócio. A segurança de que ela tecnicamente é competente para voar sozinho ou criar a sua estrutura. Ou quando você vai pensar em abrir um negócio, a área de atuação em si que você vai trabalhar não são todos os problemas. Sim, né? Você, no momento em que você define e fala, vou empreender, se você é SA, você é uma pessoa, você vai gastar tanta energia, tanto tempo, com tantas coisas que não é o core do seu negócio, que faz com que muitas empresas ou não deem certo porque a pessoa não se preparou, ou até a pessoa desista, porque é muito difícil, né, você conseguir foge do conhecimento dela, né? Porque a pessoa não é especialista naquilo, né? Ela é especialista, por exemplo, a nossa área aqui, né, que a gente está falando mais forte, TI. Não adianta eu ser o melhor técnico de TI do mundo, né, sendo que eu não tenho a menor noção de tudo que é necessário para que uma empresa sobreviva, né? Que dia que eu tenho que pagar o quê? Que imposto que eu tenho que recolher? Como que faz? Se eu precisar contratar alguém, o que está envolvido? Ou seja, todo esse cenário.
Não vou nem entrar no mérito do momento econômico, porque os momentos econômicos flutuam, né? A gente já passou tempos de bonança, né? Do governo, passamos em vários picos, e isso é cíclico em qualquer país do mundo, isso vai acontecer. Mas eu acho que a pessoa vai empreender, tem que entender que o core da empresa não tem todos os problemas que você vai enfrentar quando vai empreender. É muito mais que isso, né, César? E além disso, eu gostaria de colocar aqui, não é só a empresa quando ela vai começar, que ela tem essa dúvida de o que fazer. Por exemplo, nós temos aqui 37 anos. Nós tivemos que nos reinventar diversas vezes. Trabalhamos com diversos produtos. Então, mesmo você tendo uma linha ali de produto que está funcionando, mas você está olhando lá na frente e fala, opa, aquilo tem mais 2, 3, 4 anos de vida. Você tem que reinventar, tem que buscar um novo produto. E tem a dúvida, vou lavar carro, vou representar uma nova plataforma, vou ir para o tal do IA, vou ir para o tal do Machine Learning, vou ir para dados. Você começa a ter diversos caminhos e você não tem a melhor informação naquele momento, falar, qual desses aqui vai ser o melhor caminho a ser tomado. Então você sempre tem dúvidas, isso é muito interessante. Mas a gente precisa ser corajoso e se atirar, né? Sim. Quando nós, nas últimas décadas, aí, vemos estudando, participando de cursos, eventos, e a gente chegou à conclusão que nós podíamos levar nossa expertise de tecnologia da indústria automobilística para o campo. Sim. Atualmente a gente vê várias empresas de tecnologia migrando para o campo. Só que os investimentos também são altos para isso, a preparação de mão de obra, a dificuldade que já isso está existindo no próprio campo, né? Então vamos ficar na cidade, e na cidade nós deparamos com esses problemas de infraestrutura, uma série de coisas. Mas não vamos jogar toalha, vamos ainda... Então, aí vai justamente de encontro com o que o César falou, não é só definir o produto, é todo esse entorno, o ecossistema, né? Que está envolvido. Então, primeiro é o que você vai empreender, depois esse entorno, você quis citar mais a questão do imposto. E a questão da infra, o que você precisa para vender um drone? O que você precisa para trabalhar numa cidade inteligente? O que você precisa para representar uma plataforma de dados? Tá? Você tem que ter o quê? Uma boa conexão, um computador, um bom contato com a prefeitura. Como é que vocês enxergam isso? Esse entorno. E aí quando você fala em infra, né? Voltando de novo aí para a nossa área central de atuação, a tecnologia, né? Você tem hoje praticamente tudo que você precisar de infra na nuvem. Sim. Mas no momento em que você delega toda a sua infraestrutura para a nuvem, né, você tem que ficar ciente que você passa a não ter mais domínio, um controle seu sobre quanto isso vai custar. Né? Apesar que, não, é lógico que você consegue calcular lá quanto você vai precisar e tudo mais. Mas é bem diferente de quando você tem a sua infraestrutura própria e você tem a noção de tudo que está envolvido, né? Então, quando você define um negócio e você tem que pensar na infraestrutura sistêmica para isso funcionar, aí já vai para uma outra área também, que de repente, né, que eu citei lá logo no começo, a pessoa é expert. Imagina que ela seja o melhor desenvolvedor do mundo, mas ela não tem expertise de montar uma infraestrutura ou de criar isso numa cloud, ou de compartilhar, né? Ou seja, sempre existe essas interdependências que isso contempla e cria o que é o seu negócio, né? E isso falando no mundo de TI. No mundo fora do TI também ele tem que ter, vou brincar aqui, o melhor lavador do carro, o melhor arquiteto, ou pessoas que conheçam exatamente o que tem que ser feito e o pouco do entorno. Agora, qual que é a dificuldade de você achar um profissional? É fácil? Um pouco, tem que ser, hoje em dia não tem saída, tem que ser preparado. Nós tivemos experiências aí, nós montamos diversos times de inovação, trabalhamos arduamente e não conseguimos arrastar jovens para esse grupo. E, em contrapartida, também esse grupo é normal, né? Toda vez que você está falando em inovação, tal, existe um tempo de maturação.
e nem sempre um grupo mais assim, com mais experiência, tem o tempo suficiente para ficar investindo na inovação. Ele precisa levar o pão de cada dia para casa e de imediato. E a gente vê que essa mão de obra mais jovem que se interessa por inovação quer voo solo. Sim. Não se interessa por voos assim junto com empresas eu vou fazer isso solo, é um trabalho mais dependente. Então a gente tem incentivado muito esse trabalho de equipe para a gente ver se a gente consegue com o tempo levar aí. Isso é uma característica ou é uma tendência? Vocês conseguem dissertar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente viveu uma mudança muito grande aí, né, pós-pandemia, que facilitou demais, né, as pessoas terem a possibilidade de ter todos os recursos à mão dentro de casa, sem precisar realmente pensar em empresa. Então, eu acredito que hoje a gente pode tratar como tendência, onde muitas pessoas são agora microempresários, né? Eles não vislumbram, né, abrir uma empresa para ser proprietário de uma grande companhia com muitos funcionários, e sim abrem as microempresas aí para simplesmente se legalizar e trabalhar por conta praticamente, né? Acho que isso é uma tendência. Essa mudança acaba afetando todas as áreas, né? Outro dia eu e o Alcides indo para o almoço, num bate-papo informal com um jovem e tal, e perguntamos: e aí, 19 anos, e vontade de comprar um carro? Trabalhando, ganhando, você não quer comprar um carro? Não tem a menor vontade. Perguntando por quê, né? E ele respondeu: não, porque eu prefiro a facilidade de ficar pegando aplicativo. Eu falei, nossa, sem o custo fixo do... né, como as coisas mudaram, né? Aí o Cid falou, você lembra? Nosso tempo, táxi, você falou. Era impossível de Eu não lembro de ter andado de táxi. Era muito oneroso. Era quando alguém estava doente e tinha que levar para o hospital às pressas, você pegava o táxi. Hoje a facilidade de você ter os aplicativos de transporte, os meios de transporte, se a gente pegar aqui ao lado da nossa empresa, nós temos N possibilidade de deslocamento. Agora, assim, de novo, trazendo isso, a gente já falou um pouquinho de produto, é o quê, né? Você falou do entorno, o imposto, dificuldade de se contratar e a política e governo influenciam muito no negócio? Influencia. Eu acho que só o fato de deixarem a gente trabalhar já tá bom demais, sabe? Porque nós sentimos na pele quando houve a pandemia, teve aqueles financiamentos, aquelas coisas, e você, Alcides, como um braço forte nosso da área comercial, que administra muito bem a nossa empresa, tentou por várias fontes e a gente não teve. Se a gente não tivesse se dado a mão aqui e ido em frente, cadê o financiamento? Cadê? Tem, vai lá, chegou, já acabou, vai ali, já acabou, tá? E nós temos felizmente uma carteira muito boa de crédito, né? Mas por outros caminhos poderia ser. Ainda bem que resolvemos. Deveria ser um pouco mais fácil. Deveria ser mais transparente, né? E nós estávamos falando simplesmente em garantir empregos. Isso, e graças a Deus não tivemos que dispor de nenhum, todos continuaram. Mas para isso não tivemos o apoio, né? Foi bem complicado. E assim, acho que quando você fala de governo, ele poder criar políticas que de fato ajudem o empreendedorismo. Essa incerteza política de imposto é que muitas vezes atrapalha os negócios. Você vai conversar com as empresas, eles falam, mas o que vai acontecer? Qual vai ser a próxima? Faz um planejamento de 5 anos. Você fala, quais serão os impostos em 5 anos? Por exemplo, como é que vai ser a regra de recolhimento? A gente já sabe que em 23 aí vem um novo projeto de imposto. Como é que vai ficar isso? Como está se preparando para isso? Não estamos, né? Assim, de bate-pronto, enquanto a gente não tiver clareza do como vai ser, você não tem como se preparar. Isso nos leva a uma insegurança jurídica. Exato, a dificuldade de empreender. Inclusive, isso daí já até me remeteu que
a gente tá com conversas fortes aí com advogados e com contadores para saber o que acontece com a Voxel em 26. Como é que, a priori, já se prepara que o imposto vai aumentar. E como é que você repassa isso para uma grande empresa que trabalha tudo ali no braço de ferro? 1 centavo a mais não. Só que o imposto mudou. Então você tem que conseguir trabalhar muito bem esse impacto aí de como a sua empresa se reposiciona junto com os clientes. E nós temos se ajustado ao longo do tempo aos nossos clientes, né? É uma mão de duas vias, o trabalho e a gente tentar, mas tudo existe um limite, né? De atuação. Então está ficando cada vez mais complicado. Mas eu acredito, a gente sempre pensou positivamente, né? Acredito que se deixar a gente trabalhar, nós vamos conseguir alternativas. Tem que ter persistência, né? Mas continuando lá em alguns problemas, hoje é um dia até, não vou falar típico, mas é um dia importante, né? Tá mudando tudo nos Estados Unidos. Como é que fica a posse de um novo presidente com uma vertente, né? Pensamentos completamente diferentes do anterior, pode afetar um negócio. Vai refletir, né? Acho que a globalização que a gente fala tanto, não tem mais como você escapar. Acho que é quase nula a quantidade de áreas de atuação ou de produtos em que você possa empreender que não tenha nenhum risco da globalização. Os benefícios e o risco, né? Então, qualquer área que você vá trabalhar, né, de repente, alguém fez alguma alteração em alguma lei num outro país, que ele é forte em alguma coisa, ou ele é forte numa compra, ou ele é forte em venda, ou forte em mão de obra daquele setor, afeta todas as empresas do mundo. A globalização, ela realmente veio para transformar, acho que praticamente todo mundo como um Brasil só, um mundo só, um local só, porque você está sempre dependendo do que está acontecendo. Agora, na minha visão, né, fora aí o pensamento político dos presidentes, isso para mim pode ser um grande risco ou uma grande oportunidade. Por exemplo, algumas mudanças vão acontecer lá fora, especificamente nos Estados Unidos. Será que não era o momento de aproximar e falar, pô, você está querendo reduzir a dependência de um determinado país? Não dá para trazer para cá? Igual o Vietnã fez. A gente sabe que o Vietnã foi lá, pegou uma carona nisso, o que deixaram de fazer no outro país, eles começaram a fazer. Investiram muito em educação, hoje estão bem à frente da gente. Bem à frente da gente. Por que a gente não consegue aproveitar esse momento e modernizar o Brasil, né? Pega essa oportunidade para trazer dinheiro para o Brasil. Agora, a lição de casa, felizmente, nós estamos fazendo, né? Nossas equipes têm as certificações necessárias, nós estamos sempre com as certificações de qualidade prontas para atender o mercado externo, interno, né? E agora a gente tem alguma coisa, agora eu vou puxar para o meu lado, né? Na área de professor, de uma pessoa que atuou muitos anos em RH, a dificuldade de trabalhar agora o emocional, né? A gente ensinar essa nova força de trabalho sobre como conduzir essa pressão que é normal hoje do dia a dia do trabalho. A gente já passou por isso, passa por isso, né? Como que é enfrentar essa pressão, César? Você que conduz uma equipe de tecnologia, que é tudo para ontem, vocês mesmo tá assinando um contrato hoje, mas olha, eu quero amanhã a entrega. Como é isso? A gente já passou aqui no Vox Talk por alguns podcasts, a gente teve alguns amigos que vieram conversar com a gente aqui, e talvez eu vou usar até um ponto de uma discussão que a gente teve, né? Acho que elucida bem. Apesar de quando uma empresa contrata outra empresa, a gente está falando de uma relação comercial entre dois CNPJs, certo. Quem vai executar o serviço e quem vai receber o serviço são dois CPFs. Certo, duas pessoas. Então, por mais que a empresa tenha uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, você está sempre dependendo, né, do como você tem o relacionamento, né? Não digo para tirar vantagem, não é isso. Para com que você consiga fazer, criar um ambiente para realmente desenvolver a sua atividade
dentro do foco do que ela foi feita. E não se desviar do foco principal do negócio, né, por causa de mal entendidos. Então, acho que o ponto é o relacionamento humano, apesar de a gente estar vivendo a época do tudo longe, né, tudo remoto, tudo, não preciso ir presencial, não preciso visitar o cliente presencial, né, isso daí continua sendo extremamente importante, porque isso cria os vínculos, né, cria confiança para que você possa realmente demonstrar o quanto você está preparado e entregar o seu trabalho dentro da melhor qualidade, da forma técnica. E aí acho que tem muito a ver com valores, né? Porque é o CPF que contamina o CNPJ ou é o contrário? Porque muitas vezes você tem um ambiente bom de trabalho e um CPF novo que entra, ele pode contaminar tudo. E ao contrário também pode ser. Por quê? Apesar de que quem criou os valores de um CNPJ foi um CPF. Só que quando entra uma outra pessoa, onde esse CNPJ já tem um valor extremamente ácido, muitas vezes esse CPF também passa a ser uma pessoa ácida. A gente sabe, 37 anos de empresa, a gente já passou por diversos tipos de cliente. E tinha clientes que você entrava lá e falava, puxa, é difícil trabalhar aqui. E toda pessoa nova que entrava lá continuava difícil, né? E quando você trabalhava com essa pessoa fora, totalmente, mas essa pessoa não é aquilo que eu tô vendo lá. Então a gente sempre fica influenciada pelo meio, tem que tomar muito cuidado com isso daí, que é justamente isso. O CPF contaminar o CNPJ ou o contrário. Esse valor da empresa é tão grande que sobrepõe a forma como a pessoa trabalha. E muitos continuam, né? Alguns continuam. Muitos falam, não é para mim, eu vou sair, né? Então é algo que tem que estar muito antenado, que para mim é uma grande dificuldade aí de empreender, achar a pessoa certa, conseguir moldar, porque ela vai ter que, de certa forma, entender os valores da sua empresa. Tá? A gente não quer que na nossa empresa alguém que saia dando tiro para todo lado, passando por cima das pessoas, porque nós temos o nosso valor, né? A gente tem já uma linha, né? Isso. Os nossos profissionais, todos eles se comportar talvez seja muito forte, né, no comportamento, mas eles entendem e seguem, né, naturalmente o perfil, né? Então não do comportamento no sentido de controle de bagunça, não, mas sim a pessoa as boas práticas, né, de acordo com o meio que ela está inserido. Então não é só estratégia. Aí você pode falar um pouco mais, a importância do RH, de uma análise psicológica, clima organizacional, né? Psicológica, um coaching, como é que você enxerga isso, André? Um bom exemplo disso, a gente tem trabalhado muito isso, feito alguns trabalhos nessa área comportamental, tanto é que se a gente fizer aí, daqui para frente é uma nova história, mas se a gente fizer um levantamento nos últimos 4 anos da nossa empresa, o nosso turnover foi 0. Isso é algo assim, é um case, principalmente na área de tecnologia. Tecnologia extremamente aquecida, extremamente dinâmico. Todo lidamos dia muito com jovens. Sabemos disso, eles sabem disso, são jovens, né? Mas o fato de você propiciar um bom clima organizacional é uma outra faceta aí da estratégia que tem dado ótimos resultados. Eu vejo, estamos trabalhando muito fortemente agora também na comunicação, né? Nós fizemos aí diversos treinamentos na área de comunicação, incentivado, marketing digital, conversar com o cliente, porque essa área digital deixou o colega sentado do lado conversando através da ferramenta. Outra ferramenta, né, César? Como você vê isso? Como a gente falou logo no começo, né? Tendência, né? Acredito que sim, porque essa nova geração é extremamente focada no uso da tecnologia. Então, ela não vem aqui, né? E aí, quando tá aqui no escritório, ela fala, olha, ótimo, eu tenho um notebook, eu vou conseguir conversar com o meu amigo do lado sem precisar
levantar minha voz ou sem precisar ter contato visual, físico, alguma coisa assim. Não, essa pessoa, antes de começar a trabalhar aqui, ela já está 10, 15, 20 anos fazendo isso no seu horário de diversão em casa. Ela com 5 anos, ela já está num videogame onde todos os amigos são virtuais. Por mais que o amigo seja um amigo da escola, eles não saem da escola os dois juntos e vão na praça chutar pedra, né? Não, cada um vai para sua casa e liga um videogame e volta a se conversar e aí continua através do meio eletrônico. E aí quando você entra para um ambiente de trabalho, aquilo é o Porto Seguro, porque ele já fazia isso, ele sabe que funciona, né? Então é muito extremamente tranquilo para a pessoa pegar e utilizar isso. Isso que faz parte, né, tudo que a gente tem feito aqui, de a gente pegar e estimular sempre, né, com que a gente tenha essas atividades em que não tem eletrônica envolvida, né, porque relacionamento humano é indispensável. E hoje, né, as escolas estão cortando isso justamente porque as crianças estão se relacionando mal, né? Vamos ver no que vai acontecer isso agora, para 25, uma lei cortando o uso de dispositivos digitais em escolas. Dentro de sala de aula. E pegando o gancho aí no que vocês estavam falando, dificuldades de empreender, eu sempre vejo um ponto importante que é como a sua empresa vai se posicionar. Ela vai ser a barata? Ela vai ser a média ou vai ser a de custo alto, produto premium? Isso é extremamente difícil de você decidir. Você começa primeiro tateando o mercado, né, para depois falar, pô, e aí? Meu preço vai ser 10, vai ser 15 ou vai ser 20? Porque tem espaço para todas, né? Sempre tem mercado para todas. Eu vejo que o importante é as empresas encontrar qual o seu número ideal. E eu vejo que a nossa sobrevivência ao longo desses anos, a gente foi se ajustando em função da solicitação do cliente, se ajustando muitas vezes em função do que a gente, vamos expandir, e já vimos que temos o nosso número. Então, a empresa tem que encontrar o número ideal para poder atuar no mercado. É claro que pode ter uma fase sazonal aí, que entre alguns projetos aí que você precisa fazer uma investida mais agressiva, né? Mas você não sente que nós temos um bom breakdown nessa área de recursos humanos? Eu acho que sim, a gente já, nesses 37 anos aí, né, a gente vai completar agora, a gente já passou por vários projetos, por várias empresas, por várias ondas, influenciadas por mercado ou por globalização, né? E você percebe que às vezes a gente faz um esforço gigantesco para ampliar, e aí a gente percebe, putz, está começando a ficar complicado de você gerenciar tudo mais, né? E a gente acaba encolhendo também, depois volta. Então, existe sim uma linha, não é fixa, não é determinada, não é a gente que definiu, mas a empresa, ela consegue manter 100%, né, das suas características dentro de um certo range, né? Se ela falar assim, olha, vou fazer qualquer coisa, o que cair aqui eu tô falando, caiu o quê? Eu preciso de 1.000 pessoas de salário mínimo, vou contratar para fazer um serviço amanhã. E depois do dia, vou contratar 10 CIO para poder alugar CIO no mercado. Ou seja, você percebe que está fora do range, né, onde você consegue ser extremamente assertivo e manter a característica da empresa. É lógico que esse range não é fixo, né? Isso daí você pode, com o tempo, ampliando ou diminuindo de acordo com como vão acontecendo os projetos, como você vai crescendo, né? Então, só André, continuando nesse assunto aí, tem dois pensamentos. Uma é que é dor do crescimento, é como biologia, né? Você tem uma dor do crescimento, você precisa passar por ela. E quando você fala em crescer, é um tema que acho que dá até um outro box tal, que é só como crescer, é bem complicado. Porque você tem uma linha de crescimento de conforto, você fica ali batendo nela, em torno dela. Só que muitas vezes o mercado é muito mais rápido. Se você não se antecipar, não ousar, você perde o momento. Você perde o momento. Tenho certeza, a gente
conseguiu abraçar algumas, Diversos momentos mas perdemos outras também, porque às vezes você está tão focado no negócio, você esquece o outro, né? Eu sempre falo, você está tão focado no redemoinho que você esquece um pouquinho estratégico, mas você tem que conseguir equilibrar isso daí. E acho que isso ajuda muito quando você tem uma composição que nem a nossa aqui, né? De estabilidade aqui entre a gestão, né? Enquanto às vezes você tem uma pessoa que está totalmente envolvida, as demais que estão só ajudando assim, perifericamente, elas têm a oportunidade de suportar aquela demanda que está muito alta e ao mesmo tempo ter condição de continuar analisando o mercado e tudo mais, né? E quando você passa para aquele começo do nosso assunto, a pessoa que ela é empresa, ela não tem condição de fazer tudo, né? Não consegue entender o entorno. Vou cuidar do meu core business, vou cuidar de toda aquela parte de impostos e como manter a empresa funcionando, e ainda vou analisar mercado e vou decidir um novo produto e vou crescer para qual lado. Ou seja, não vou falar que é impossível, mas é muito mais complexo, né? Ou vou por outro lado, é muito mais fácil, né? Mas tomar cuidado com a palavra fácil, quando você tem realmente uma equipe que está totalmente envolvida nisso. E eu fico feliz que a gente tem conseguido levar um pouco dessa nossa experiência para fora, né, para a comunidade aqui. Nós diversas vezes temos sido convidados por todos nós participamos aí várias comunidades educacionais, própria área de ciência e tecnologia da prefeitura da nossa cidade, temos colaborado bastante com o nosso conhecimento, e lá sempre que é chamado, quando não é chamado também, oferecendo sugestões. Então, é importante as empresas também não pensar só no seu umbigo, mas pensar no todo, né? Exatamente. Dificuldades de empreender, eu estou sempre batendo nisso daí. Quando você se remete lá aos grandes teóricos, né, eles falam muito, né, em os 4 P's, né? Produto, praça, preço e processo. Você tem que conseguir passar por isso daí, né? Eu acredito que aqui, num bate-papo totalmente informal, nós passamos por isso daí. Que é difícil, você tem que saber o que você vai vender, você tem que saber quais são as pessoas, você tem que saber aí o processo, ou a praça, né, que eu já falei lá, e como tem que saber como é que você vai se posicionar em relação ao preço. É algo extremamente complexo, tá? Do meu ponto de vista, o empreender não é para todo mundo. Não é. Tem muita gente com aquela característica de, não é demérito de ninguém. A pessoa gosta de trabalhar, chegar no final do mês, receber o dele. E não é nem a questão de receber dele. O trabalhar, ele já sabe. O meu trabalho começa aqui, termina aqui, em termos de o que eu vou fazer. Ele não quer estar preocupado de que tem que trabalhar numa plataforma de base de dados, mas ele tem que manter o pagamento dos funcionários, tem que saber o que está acontecendo com o imposto, tem que estar preocupado que o dólar vai subir, tem que estar preocupado porque o ano que vem vai ter toda uma mudança em taxação, tem que estar preocupado porque, como é que está o relacionamento com o sócio, tem que estar preocupado, o aluguel, como é que tá em dia. Então, você não fica focado furou o cano do banheiro, o ar-condicionado começou a pingar, o vizinho de baixo está reclamando. Então, empreender, você, num primeiro momento, você começa a olhar a empresa como um todo. Claro, você vai crescendo e você vai, entre aspas, departamentalizando ou colocando pessoas de confiança para você vai ser o cara de contabilidade, esse é o finanças, esse evento. Você começa a separar, mas quando você está no topo, você tem que olhar tudo. Porque os problemas, querendo ou não, você vai ouvir e vai falar, puxa vida, isso daí é algo que eu não tinha previsto aí. Mas, acho que já conversamos bastante. Coloquem, por favor, suas considerações finais. Por favor, André. Bom, e eu desejo não só a nossa empresa, mas as suas empresas, que a gente continue gerando emprego nesse país, que a gente ajude a remar sempre para frente, pensar positivamente e levar alegria para todos que trabalham conosco. É isso que eu desejo. Legal. Bem, eu queria deixar aí um recado para que todos, como você falou, não é para todo mundo empreender, né? Mas que todos tenham, no mínimo, a curiosidade de entender o que é ser uma empresa. A gente vive num país onde ser empresário é ser do mal.
né? Parece que você, se você é um empresário, você é uma pessoa má. Você explora o empregado, você explora isso, você rouba, você... Ou seja, existe todo um contexto assim, você é um empresário, né? Então, não seguir por essa linha, né? Quem é, um trabalhador formal ou quem pensa em empreender, né? Para quem entenda todo esse cenário que é envolvido, que faz parte também. Entendi. Do meu ponto de vista, o recado que eu gostaria de deixar é que eu acho que empreender não é para todos, mas você sabe se é para você ou não, você tem que tentar. E outra, muitas vezes você vai tentar ou você deixa de tentar porque você tem certezas em um monte de coisa. Queria eu ter certeza em tudo. A vida é incerteza. Exato, né? então você tem que calcular o risco aí. Pô, eu tenho essas incertezas. E se eu for, se der certo, pô, eu vou por esse caminho. Se der errado, eu consigo sair por esse outro. Então, tem que tentar. Não tem jeito. É lógico que a gente sempre olha para os grandes, né? Mas pega aí Elon Musk, Steve Jobs, você acha que eles tinham certeza de tudo que eles fizeram? Né? Mark Zuckerberg, achava, não, vou fazer um negócio e vou ser bilionário? Não, eles tinham incertezas também, como todo mundo. Então, acho que vale a pena pensar, estudar, para poder realmente saber se é para você. Bom, pelo menos em alguns filmes que eu vi, ou livros que eu li sobre esses grandes, vou falar boa parte, mas alguns tentaram um negócio e deu certo, deu muito certo em outro totalmente impensável. Opa, é aqui. Mas às vezes é questão da inovação. Na inovação você tem que estar ali, tem que estar no redemoinho, você tem que estar olhando e numa dessa aparece algo que dá liga, que dá certo. Eu não veio assim, Shazam, quero fazer isso. Não. Às vezes você pensa, eu quero fazer isso e fala, puxa, deu errado, eu vou mais para cá, vou mais para cá, vou mais para lá, até que aparece um produto aí e que consiga somar e fazer com que sua empresa cresça. Mas muito obrigado, César, muito obrigado, André. Acho que nós estamos no finalzinho aqui do nosso Vox Talk, super legal. E mais uma vez agradeço vocês. Nossos contatos vão passar aqui embaixo na legenda. Por favor, acione o sininho, dê um like e até o próximo Vox Talk.